pessoal, então, pelo que a gente viu aqui, a gente pode usar o GeoGebra para simplificar expressões algébricas, né? Podendo fatorar expressões algébricas, quando possível, ou expandir essas expressões algébricas, né? Vou dar mais um exemplo apenas, né? Então, vou digitar aqui 6a ao cubo mais 6b ao cubo mais a ao quadrado b menos 19ab ao quadrado. Lembrando que, para evitar problemas, vamos colocar o sinal de vezes, né? Em todos os lugares aqui, tá? Bom, na verdade eu não vou colocar, aqui não há necessidade, 6a ao cubo, ele vai entender, 6b ao cubo também, né? A ao quadrado b, aqui é bom colocar, né? Então a ao quadrado vezes b, menos 19ab ao quadrado, também é bom colocar vezes entre o a e o b ao quadrado. Vou teclar Enter, beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar fatorar isso daqui, né? Utilizando as ferramentas aqui, ó, que nós temos na calculadora simbólica. Então, para fatorar, eu tenho essa ferramenta aqui, ó. Bom, o que é fatorar, né? É escrever a expressão algébrica na forma de fatores, né? Ou seja, numa multiplicação. Então, nesse caso, né, basta clicar aqui que ele vai entender que é para tentar fatorar a linha anterior, né? Então, clicou, pronto, fatorou. Ficou a mais 2b, 2a menos 3b, vezes 3a menos b, tá? Então, vocês podem conferir aí essa fatoração. Então, a calculadora simbólica é bastante interessante para trabalhar essa parte algébrica, né? Podendo ser utilizada como exercícios, você pode propor exercícios ao estudante para ele fazer e conferir, por exemplo, o resultado. Bom, agora nós vamos também trabalhar com equações. Vamos resolver equações. Então eu vou digitar aqui uma equação. Então vamos colocar aqui 2x mais 13 igual a 15 menos 7x. Vou teclar Enter. Tenho aqui a entrada, né? Pessoal, sempre é importante lembrar, né, se não é necessário colocar o sinal de vezes, tá? Aqui eu não coloquei, ele vai entender bem, mas na dúvida sempre coloca o sinal, no caso o asterisco, né, que indica a multiplicação, tá? Ou então dá um espaço entre os termos que estão sendo multiplicados, tá? Você pode colocar aqui, ó, asterisco para indicar 2 vezes x, ou no caso aqui de 7x, a gente pode simplesmente dar um espaço, aí também você garante que o GeoGebra vai entender que esse espaço é para multiplicar os dois termos ali, tá? Beleza. Agora eu quero resolver essa equação. Então eu tenho aqui a ferramenta para resolver, ó, resolver uma ou mais equações. Então, quando a gente está eu estou na linha 2 aqui, né? O cursor está na linha 2. Se eu acionar essa ferramenta, ele vai resolver a equação que está na linha anterior, tá? Quando a gente acessa uma ferramenta aqui, ele sempre resolve a equação da linha anterior, desde que a gente esteja com o cursor numa linha sem digitar nada, em branco, né? Então, posso acessar aqui para resolver, ó. Então, ele resolveu, ó, ele marca aqui, ó, em relação à linha 1, ele utilizou o comando resolver e ele deu aqui para nós a solução. Então, x tem que ser igual a 2 nonos para resolver a equação, tá? Uma outra maneira de obter a solução é digitar o comando resolver aqui. Então, você pode digitar resolver equação em x. Qual é a equação em x? É a equação da linha 1. Então, vou colocar aqui cifrão 1. Enter. Pronto. Bom,
Além do comando resolver, existe um outro comando que também permite a gente obter a solução, que é o comando solução. Tá? Tem uma pequena diferença de um para outro, mas aí vocês vão ver com o tempo, né? O que é mais conveniente usar, dependendo do seu objetivo. Então, soluções de qual equação? Tá? A equação que está na linha 1. Então, cifrão 1. Então, ele dá aqui o conjunto solução, no caso 2 nonos também. Bom, aqui a gente obteve então a solução direta, né? Usando uma ferramenta do GeoGebra, ou um comando do GeoGebra. Mas é possível resolver essa equação aqui no GeoGebra passo a passo, como se a gente estivesse resolvendo no caderno, né? Com lápis e papel e lápis. Tá? Então vamos fazer essa resolução passo a passo. Eu vou apagar essas linhas aqui de 2 a 4 e vamos resolver então essa equação passo a passo, simulando uma resolução que a gente faz com papel e lápis. Então vamos lá. Eu vou pegar toda a equação da linha 1 e vou subtrair 13. Então vou fazer menos 13. Quando eu escrevo assim, linha 1 menos 13, eu estou subtraindo 13 de ambos os lados da igualdade, né, que existe na linha 1. Tá? Então a ideia é de passar esse 13 para o segundo membro da igualdade. Né? Então é isso que eu tenho que fazer, subtrair 13 em ambos os membros da igualdade. Tecla Enter. Então no primeiro membro, ao subtrair 13 fica 2x, e no segundo membro, ao subtrair 13 vai ficar 15 menos 13, 2. E esse menos 7x aqui, que já estava lá. Né? Agora eu vou somar 7x em ambos os membros da igualdade. Então eu vou me referir à segunda linha, agora essa equação está na segunda linha. Então cifrão 2 de segunda linha, mais 7x. Enter. Bom, então no primeiro membro, 2x mais 7x, 9x. E no segundo membro, cancela, né, com esse menos 7x, fica só 2. Para terminar a resolução, eu vou dividir por 9 agora. Então, a equação que está na terceira linha, dividido, o sinal de dividir é a barra, né, por 9. Enter. Pronto, e a gente obtém, então, passo a passo, né, a solução dessa equação. Então, x é igual a 2 nonos, né, conforme a gente já tinha obtido diretamente, né, com a ferramenta aqui resolver ou através dos comandos. Então, uma sugestão interessante é trabalhar a parte inicial de resolução de equações, né, equações no caso aqui de primeiro grau, né, com os estudantes na janela CAS, né? A gente pode inclusive resolver passo a passo e aí o estudante tem a possibilidade de confirmar a solução ali na hora também, né? Então eu digitei aqui uma equação e a gente vai resolver passo a passo essa equação. Aí aqui é interessante associar também, né? Uma outra sugestão, associar a igualdade, a ideia de uma balança de dois pratos que está equilibrada. Quer dizer, nos dois pratos tem a mesma massa, né? Cada um deles vai ter o mesmo peso ali, a mesma massa, tá? Então, a balança está equilibrada, isso representa o sinal de igualdade, né? Então, eu não posso desequilibrar a balança, mas é possível fazer determinadas operações que mantenham a balança equilibrada. Por exemplo, se eu colocar 2 quilos no prato da esquerda e 2 quilos no prato da direita, a balança continua equilibrada. Né? Se eu retirar 3 quilos de um lado e do outro, também a balança continua equilibrada. Então, essa ideia serve para igualdade. Então, tudo que está no primeiro membro, né, a gente pode somar, subtrair, multiplicar, dividir todo o primeiro membro, né, e basta fazer a mesma operação no segundo membro para que o sinal de igualdade se mantenha válido. Então aqui eu já digitei uma equação, a ideia é resolver essa equação. Então, para resolver essa equação, a gente observa que tem denominadores, né?
Então, uma ideia é multiplicar a equação por algum número, né? Para eliminar esses denominadores, para fazer com que a equação não tenha mais coeficientes fracionários, tá? Então, observe que tem o 2, o 4 e outro 4 aqui como denominador. Então, eu poderia pensar no menor múltiplo comum de 2 e 4, que é 4, e multiplicar essa equação por 4, então. Bom, então eu vou fazer assim, a linha 1, vou utilizar o jogo da velha, tá? Linha 1, vezes 4, né? Asterisco 4. Beleza. Bom, ainda não eliminei totalmente os denominadores. Aqui continua um denominador 2. Por quê? Porque aqui era 2 vezes 4, né? Fica 8. Então, como eu multipliquei por 4, ainda ficou meio aqui. Apareceu um coeficiente fracionário. Não tem problema, multiplica por 2 agora. Então, jogo da velha, 2, para se referir à segunda linha, e multiplica por 2. Beleza, agora sim eu consegui eliminar os denominadores, então fica uma equação bem simples para a gente terminar aqui. Eu vou somar 10 agora, então é a linha 3 mais 10. Muito bem, agora eu posso subtrair x, né? Então, linha 4 menos x. E por último, basta dividir por 3 agora. Então, a linha 5 sobre 3. E nós temos a solução, x é igual a 22. Vamos confirmar a solução usando ou a ferramenta resolver, né? Ou digitando aqui o comando resolver, ou ainda o comando solução. Vou digitar o comando solução, soluções da equação que está na linha 1. Então, posso digitar aqui jogo da velha 1. Pronto. Então, confirmamos que a solução é 22. Detalhe, né? Eu usei jogo da velha, pessoal, porque se eu alterar aqui a entrada da linha 1, alterar alguma coisa nessa equação, toda a resolução fica comprometida. Então, eu teria que fazer a resolução novamente. Então, não adianta querer atualizar, né, usando o sinal de cifrão aqui, porque não vai adiantar nada. A gente vai ter que mudar as operações. Então, nesse caso, o mais recomendado é usar mesmo o sinal de jogo da velha, que mantém fixa, né, ele pega a saída e mesmo que você alterar aqui, ó, a resolução lá não vai ser alterada. Só alterou a saída da primeira linha, mas a resolução continua a mesma, que é válida para a equação que a gente resolveu. Então, para essa aqui, eu teria que mudar o procedimento, né?